Mas é bem maldita essa tal de lei do ex aí, hein, cara? Pá, tu tá louco, meu. Tomar o gol do pouco pica. Bom, gurizadas, a série de empatites aí no Brasileirão continua. Empatamos com o time do Cuiabá jogando lá no Mato Grosso em 1-1. Fizemos um primeiro tempo lamentável, muito ruim, de pouca criação, de pouca ofensividade do Internacional. E no segundo tempo, depois que a gente toma o gol, entra o Depena e modifica o jogo. Esse, pra mim, que é o jogador fundamental do meio de campo do Internacional. Já peço pra vocês de antemão desculpas, porque eu estou um pouco debilitado. Eu tô com gripe, tô todo resfriado, nariz ou entupido, ouvido entupido, tô todo fudido. Então, perdão pela minha voz aí ao longo do vídeo. Eu já sabia que jogar lá no Mato Grosso é difícil. Enfrentar o Cuiabá na casa dele é um pouco complicado. A gente sabe disso porque ano passado a gente perdeu lá. E nesse jogo, devido às circunstâncias que aconteceram, devido a um primeiro tempo que tem um lance que eu acho que prejudicou o time do Cuiabá, que é aquele lance do Bustos em cima do Valdívia, eu acho que o Internacional fez por merecer o empate na segunda etapa. As mudanças do Internacional depois do gol do Valdívia, que essa porra dessa lei do ex funciona sempre quando é contra o Internacional. Só tava esperando o gol do Wenda, né? Imagina um golaço do Wenda do meio da rua. Pá, daí eu desligava tudo aqui. Então eu acho que por conta do segundo tempo, o Internacional foi merecedor do empate. Teve o pênalti, que realmente foi um pênalti. O jogador, ele bota o pé na cara do mercado, lance sem a bola. E o Depena vai lá e converte e garante o empate pra gente. A gente continua invicto, a gente continua sem perder no comando do Mano Menezes. Mas seguimos aí na série de empatite no Brasileirão, né? São 4 empates seguidos, cara. 4 pontos em 12 disputados. É um terço. Olha só, eu tô bem na matemática hoje. Dá pra considerar que o Internacional foi com um time modificado por conta do jogo de terça-feira, que é o jogo decisivo da Sul-Americana, né? Que esse ano, pra mim, a principal competição é a que a gente tem chance de disputar. O Brasileirão Internacional não vai disputar título, vai disputar vaga. Mas num resumo geral da obra do jogo de hoje, eu acho que o empate ele não é um mau resultado, levando em consideração o que aconteceu no jogo. Agora, botar todo mundo pra dentro do vestiário, dentro do mesmo chuveiro e tacar sal grosso pra acabar essa zica de empatite aí no Internacional brasileiro. Primeiro tempo do jogo, ele foi pouco criativo, tá? O meio de campo, ele tava muito trancado na marcação, tava bem forte a marcação do Cuiabá, principalmente, e também pelo lado do Bustos, ali pelo lado direito, então a gente não tinha aquela profundidade característica do lado dele, com o Edenilson naquelas tabelas e tudo mais. Isso nos dificultava na criação ofensiva. No lado do Wanderson foi onde a gente conseguiu as melhores oportunidades no primeiro tempo, com uma finalização dele e com uma outra do David, que em si foram boas tramas criadas pelo Internacional. Mas de resto, o Inter foi pouco criativo, não conseguiu encontrar uma solução para se desprender da marcação do Cuiabá. Os dois volantes muito mal, eles muito presos no meio de campo. Era como se a gente tivesse dois primeiros volantes, não tinha um homem que saía um pouco mais para ajudar na construção. Então o Inter foi pouco criativo nessa primeira etapa. E por conta de não conseguir desenvolver essas jogadas, o Cuiabá conseguia a bola para construir as jogadas, principalmente ali no final do primeiro tempo, onde conseguiu botar uma pressãozinha um pouco maior. Mas tem um lance antes disso tudo que pra mim é um lance que prejudicial pro Cuiabá, que é o lance do Bustos em cima do Valdívia, né? Pra mim foi pênalti, o Bustos ele faz a carga com o ombro no Valdívia, que ele já cai, cabeceia todo cagado a bola, e o árbitro não marca, e tem o auxílio do VAR, ele não marcou, mas pra mim foi pênalti. Tirando isso, o Daniel também foi pouco acionado pelo time do Cuiabá, só naquela bola do Valdívia também, que ele estou de fora da área, que ele fez uma baita de uma defesa, mas foi um primeiro tempo de muita marcação e pouca criação. E aí a gente volta pro segundo tempo e logo no início a gente já sofre o gol do Cuiabá. É um lance um pouco polêmico, porque no primeiro momento, o passe que foi efetuado pro jogador do time do Cuiabá, ele estava em posição irregular, ele estava um pouquinho à frente, a gente não tem a certeza, pra mim ele estava. Segundos depois acontece a falta de criança de colégio, que o Moisés faz em cima do jogador do Cuiabá, acho que era o Rodriguinho, empurrar o cara na frente da grande área, mas não tem cabimento uma coisa dessas. Quem foi bater a porra da falta foi o Valdívia pouco pica. A lei do ex, ela não falha nessas horas. Quando eu vi que era ele que ia bater, eu falei, fudeu. E não deu outra. O goleiro do Internacional foi contribuidor nessa lei do ex. Espalmou a bola pra dentro, uma bola do Valdívia no meio do gol. Foi uma paulada, mas ele espalmou pra trás, assim, uma mãozinha fraca. Que horror. E o Cuiabá sai na frente. Aí logo na sequência, o Mano, ele faz uma mexida que pra mim foi fundamental no jogo. Ele tira o Lisieiro e coloca o Depena. E o Depena, ele é um jogador fundamental no time do Internacional. Ele é peça-chave desse meio de campo. Ele é um jogador dinâmico, que marca, que é ofensivo, que cria jogadas e que hoje marcou o gol do pênalti que garantiu o nosso empate. Então, pra mim, ele foi o melhor do jogo, ele modificou o panorama da partida e fez com que o Inter conseguisse desenvolver jogadas ofensivas que não desenvolveu em prática
praticamente parte nenhum do primeiro tempo. E o jogo no segundo tempo foi de uma melhora do Internacional, mesmo com o time do Cuiabá não arredando o pé, continuou jogando, mas de uma forma mais reativa, mas não abdicou do jogo. E o empate foi o resultado final. Novamente, eu acho que ficou de bom tamanho em relação às circunstâncias da partida, mas a gente precisa acabar com essa série de empatite, a gente precisa ganhar no Brasileiro, tá difícil a situação. Estamos já do meio pra baixo da tabela e a gente precisa acabar com essa zica aí, cara. Bom, vamos pras notas dos jogadores. Daniel, pra mim, foi o comprometedor do jogo de hoje. Primeiro que com a bola nos pés, ele já dá um medo. E no gol, ele falhou totalmente. A bola no meio do gol, cara, ele espalmou pra dentro, mas o que é isso? Nota 1 pro Daniel. O Bustos, pra mim, muito bem marcado, né? Aquele setor do lado direito era muito congestionado, tu não conseguia infiltrar, criar uma jogada, uma tabela por ali. Tanto ele quanto o Edenilson foram muito prejudicados. Defensivamente, pra mim, ele cometeu o pênalti que o juiz não deu. Pra mim, aquele lance com o Valdívia foi pênalti. Mas em alguns outros lances, na parte da defesa, ele também salvou, tirou uma bola lá do Valdívia que era pra ser o segundo gol. Vou deixar o Bustos com uma nota 5. Mercado, pra mim, abaixo. Em comparação ao Vitão, ele é inferior, ele é lento, tomou amarelo, ele tem mais dificuldades, vou deixar ele com uma nota 5. Vitão, pra mim, foi bem no jogo, ele antecipa bem, ele é bom marcador, ele tem velocidade, vou deixar com a nota 7. Moisés, porra, Moisés, tu fez a falta que deu o gol, cara, uma falta de criança de colégio, empurrar o cara por trás, tu não conseguiu acrescentar em nada também, tanto na frente quanto atrás, dá um medo de te ver jogar. 2 pro Moisés. A dupla de volantes, Gabriel e Lisiero, eu acho que deixaram a desejar. O Gabriel não tanto, né, ele é o primeiro volante, é o homem da marcação, o homem de conseguir trancar a rua, e o Lisiero, que era pra fazer a função do DP, né, de soltar mais um pouco o jogo, ser aquele segundo volante de mais marcação pelo lado esquerdo, não conseguiu ser esse homem. O Lisiero muito mal no jogo. Pra mim tava perdido na função dele. Vou deixar o Gabriel com a nota 6 e o Lisiero uma nota 2. Edenilson também abaixo, muito marcado, como eu disse, pelo setor direito. A marcação individual em cima do Edenilson também era muito forte e ele não conseguiu encontrar alguma solução pra encontrar espaço. Vou deixar ele com uma nota 5. Alan Patrick mostra que tem qualidade, mostra que entende do bagulho, que entende da bola, mas tá fora de ritmo, tá fora da qualidade técnica que ele pode chegar, que a gente sabe que ele pode alcançar. Deixar ele também com a nota 5. O David na frente, participativo, procura as jogadas, hoje foi mais acionado, mas falta qualidade pro David, né? E senso de posicionamento também. 5 também pra ele. O Wanderson, pra mim, foi novamente um jogador interessante na frente, ele foi vertical, ele buscou, ele finalizou. As principais jogadas do Internacional foram pelo lado dele, já que o lado direito tava totalmente trancado, apesar de não ter conseguido criar tanto. Vou deixar ele com uma nota 6,5. Pros que entraram, Depena. O Depena, ele é peça fundamental do Internacional. Esse cara é a chave do meio de campo. Ele é um jogador muito dinâmico, cara, que faz a função tática dele incrivelmente bem. Ele marca, ele faz lançamento, ele apoia na frente, coisa que o Lisiero não conseguiu fazer durante o jogo todo. Pra mim, o Depena entrou, modificou o jogo, fez o gol que deu empate. Nota 8 pro Depena. O alemão entrou pra ser o referencial, o 9 da função, mas não rendeu tanto, vou deixar ele com uma nota 5. Pedro Henrique também entrou pra fazer a função do Wanderson, fazer o que ele fazia, encontrar a jogada mais ofensiva pelo lado esquerdo, na finta, no cruzamento, vou deixar ele com uma nota 5,5. E o Wesley Moraes e o Maurício entraram justamente para preservar aqueles jogadores da função titular, vou deixar eles, portanto, sem nota. Esse foi o vídeo de pós-jogo de hoje, gurizada. Espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, te inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha com os amigos. Nosso próximo jogo é na terça-feira, às 9h30 da noite. Jogo pra, assim, ó, sacramentar a classificação na Sul-Americana em primeiro lugar. Jogo pra fazer, assim, ó, 3-0 no 9 de outubro, fora os ameaços. Nós nos vemos no próximo confronto. Até lá, tenham todos uma ótima semana. Um forte abraço pra vocês. Valeu, tchau.